Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sentiram minha falta? Pode falar que sentiu. Passada não deu pra eu gravar, fiquei muito enrolada, tava muito cansada também por causa de coisas, né, do dia a dia e tal. Mas hoje eu tô aqui, apesar, né, de ter acordado com a dor de cabeça infernal da sinusite, mas eu não poderia falhar, né, no meu canal mais uma semana. Então, hoje eu escolhi um livro bem legal e eu espero que vocês gostem, tá bom? Então, bora pro vídeo. Então, o livro de hoje é um livro que eu confesso que eu vi a série primeiro, né? Antes de depois eu sair caçando o livro, porque a gente sempre, né? Eu, pelo menos quando eu assisto um filme, que depois eu sei que foi baseado num livro, e eu nunca li o livro, eu tenho o hábito de, quando eu gosto do filme, né? De caçar para poder ler, porque normalmente a gente no livro tem alguns outros detalhes para saber também, né? Se como foi essa adaptação, se foi mais fiel, se foi mais realmente uma adaptação. E o livro de hoje, né, é o Conto da Aya, da Margaret Atwood. Epa, meu Kindle acabou de desligar, só porque eu ia mostrar pra vocês. Eu li no Kindle, tá? Em versão digital do livro. Como eu falei, eu vi a série primeiro e a série já tinha me chamado bastante atenção. E como é o Conto da Aya? É uma história bem impactante, porque conta, né, depois que acontece uma, como se diz, uma revolução, né, aos avessos em algumas cidades ali dos Estados Unidos, é instalada, né, o estado de Gileade. E dentro desse estado, né, na verdade, eles raptam, né, pessoas que moravam ali no entorno da onde eles fundam a cidade de Gilead, o estado de Gilead, principalmente as mulheres, para fundar uma sociedade pautada basicamente em passagens bíblicas interpretadas de forma extremamente literal. E até, né, colocando ali mais coisas, né, assim, interpretando de uma forma literal e de uma forma bem torta, para justificar ali o que eles estavam fazendo. Então, o que acontece? Nesse período, né, o livro começa, é como se fosse uma palestra e as pessoas estão ouvindo as gravações da Aya, né, que se chama Offred, que é a principal, que é a June, se você já assistiu a série, ou se já leu o livro, né? E ela começa a narrar algumas partes, né, do funcionamento de Gilead. Ela conta como ela foi capturada, ela conta como foi o treinamento para ser Aya. E essa cidade, né, de Gilead, ela forma uma sociedade totalmente estratificada, dividida por castas. Então existe a casta das Aias, a casta das Martas, a casta das esposas, a casta dos maridos, dos comandantes e de alguns empregados, né? Homens, e também de casais que são menos afortunados de dinheiro, que eles têm um pouco mais de restrição, né? E é tão dividida ali a história, e as pessoas não conseguem, né? Se você é uma aia, você não consegue, muito raramente, se transformar numa esposa, ou então numa Marta. É muito difícil, é uma sociedade que não admite essa mudança de papel. Isso tudo acontece porque naquela época, né, na época que se passa o livro, que seria no futuro, uma boa parte da população mundial está ficando infértil. E aí eles têm essa ideia de escravizar, né, porque é isso que acontece no livro, é um tipo de escravidão,
mulheres que comprovadamente, né, principalmente eles miram muito para se tornar aias, né, as mulheres na idade fértil e quando já teve algum filho, alguma coisa do gênero, né, que comprova que ela seria fértil, mais ainda. Então a casta das aias, elas se vestem só de vermelho. Aí ela conta, né, a June conta que também a escolha da cor é porque é uma cor muito chamativa, então se elas fugissem seria muito mais fácil de você ver, né, uma pessoa toda vestida de vermelho, que nem uma capa de vermelha, um chapelão. Então seria muito mais fácil, é uma forma de controlá-las também. As esposas se vestiam de uma tonalidade azul. E as martas, elas se vestiam, acho que de verde, de cinza, uma cor mais neutra, porque as martas, elas não tinham, né? Elas eram serviçais, né? Elas não tinham tanta importância como as aias. O ponto principal ali daquela sociedade são as aias. E as aias, elas são escravas, né? Na verdade, elas são isso. E a função delas ali é procriar, ter os filhos dos comandantes, porque na sociedade, se a infertilidade não poderia ser atribuída aos homens. Se um casal era casado, né, e não tinha filhos, é porque a mulher era infértil, era estéril. Só que na realidade, né, na verdade, na maioria das vezes, quem era infértil era o cara. E aí isso dava muito problema ali naquela sociedade, porque, né, eles não admitiam que os homens poderiam ser inférteis. Então, sempre a culpa seria da mulher. Então, se a Aya não tivesse filhos, ela que seria infértil. E aí aconteceu algumas coisinhas. Quando a Aya queria fugir, muitas pessoas morreram, né, para fundar e para ser mantida essa sociedade de Leade. Tinha lá o tal do muro. É um regime bem, assim, nitidamente, né, opressor, ditatorial, uma coisa bizarra, muito bizarra, que acontece nesse mundo, né, de O Conto da Aia. Só que existe, né, sempre existe uma resistência, né, que eles chamavam de Mayday, e chega, né, até a June. E assim, eles prezavam muito, né, pela moralidade, eles prezavam muito, falavam muito de moralidade, e, enfim, condenavam certos comportamentos, principalmente femininos. E até as tias, né, que eles chamavam de tias, as que controlavam as aias, as que disciplinavam as aias, que ficavam lá no centro de treinamento das aias, elas eram muito duras com as aias e condenavam. É como se elas fossem as pecadoras. A gente salvou vocês de uma vida de pecados, agora vocês têm um propósito maior e não sei o quê. E elas eram muito, muito maltratadas, e quando alguma fugia e tal, ou não se rebelava, não queria se acostumar, né, a levar aquela vida de servidão, eles ou mandavam, né, mandava para as colônias para trabalhar até morrer, porque lá era um ambiente muito ruim, insalubre, ou então elas iam para toda a casa da Jezebel lá, que elas viravam prostitutas, né. E aí, depois que a June, ela começa a se aproximar, né, o comandante dela, né, que ela tá na casa da Serena Joy, e o marido, né, dela, todo mês, né, no período fértil da Aya, existe lá o cerimonial para poder tentar engravidá-la, né, para ela poder ter o filho, para poder ser fecundada. Só que aconteceu vários meses, né, nessa casa, e ela nunca engravidava. E assim, criou-se, né, muitas esposas não gostavam das aias por motivos óbvios, né, porque a questão de dividir, né, o marido com uma outra mulher, mesmo com esse propósito, não era uma coisa que, né, deveria ser legal de se presenciar. E também tinha a questão das aias, porque elas engravidavam, colocavam a criança no mundo, depois elas tinham que dar, né, porque aquela sociedade encarava que a criança era do casal, né, do comandante da esposa, nunca da aia. Então algumas enlouqueciam, se sentiam muito mal.
porque não queriam realmente se livrar daquela criança. E não era raro também o envolvimento, né, entre os comandantes e as aias. E os comandantes frequentavam a tal da casa lá de Jezebel, que era, na verdade, como se fosse uma casa de prostituição. Então, no final, né, quando você... o regime de Gileade já... No início você repara que é uma coisa muito bizarra. E depois, né, a June, com a proximidade com o comandante, que ela está lá na casa, você vai começando a perceber que, na verdade, se trata de um regime totalmente hipócrita, né? Onde se condena muitas pessoas pela vida anterior, né? Porque antes deles fundarem esse estado de Gileade, era como se o mundo fosse o nosso, né? As pessoas têm um nível maior de liberdade, as mulheres pleiteando seus direitos, principalmente de poder viver uma vida sem ter que ficar sendo julgada, se sentir mais segura, ter direito de tomar as próprias decisões. E eles condenam, né? Querem pautar essa vida de liberdade, de escolhas livres, de luta por direitos como se fosse uma coisa promíscua. E a salvação seria lá, né, voltar aos valores, né, que seriam traduzidos pela própria Gileade, né, pela estrutura social que eles criaram. Só que no final das contas as coisas eram feitas de uma forma pior, né, de uma forma muito ruim, só com uma como se diz? Com uma falsa visão, uma falsa aparência de moralidade, né, que eles queriam traduzir. E aí, né, essa história é dividida, né, tem o segundo livro, e eles, né, estão estudando, né, o livro, se pauta na análise, né, como se os estudiosos tivessem achado as gravações da June e estivessem ali analisando, querendo saber um pouco mais sobre essa sociedade criada em Gileade, né, por questões de vários crimes que foram cometidos e entender melhor como quem foram os fundadores, quem mantinha aquilo ali de pé. E isso é uma leitura, e tanto a série quanto a leitura, porque a série também é muito boa, bem assim, é para se pensar, porque assim, hoje em dia eu escuto, às vezes, né, certos argumentos da boca de algumas pessoas para justificar certos comportamentos que talvez não sejam tão legais, não no nível do que acontecia em Gileade, obviamente, mas comportamentos não muito legais, que você pega o livrinho lá, ou então a série, e você escuta da boca dos personagens, tá? Então, é uma leitura impactante, é uma história impactante, porque você pensa, ao mesmo tempo, nossa, isso é um absurdo, como isso nunca vai acontecer, mas ao mesmo tempo você escuta da boca de certos personagens algumas palavrinhas que você já escuta na vida real. Então isso me deixa um pouco chocada. Então, assim, é um livro e uma série que vale totalmente a pena você... Aí, ó, sinusite, que porcaria. Que vale totalmente a pena você conferir, dar uma conferida e tal. A linguagem é tranquila, sem problemas nenhum. Essa edição, né, é a edição brasileira que eu sempre vejo, é da editora Rocco. Tem a versão que nem a minha, né, que é o livro digital, mas tem o livro físico, que eu vi até esses dias, que está da editora Rocco. Lindo! Lindo, lindo, lindo. Depois procurei na internet o livro físico da editora Rocco, de O Conto da Aia. Está muito lindo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? Foi mal aí. Hoje eu estou aqui com esse probleminha, mas quis vir aqui apresentar mais um livrinho para vocês. Não esqueçam, né, de compartilhar, curtir, se inscrevam aqui no canal. Vamos fazer o nosso clube do livro ficar cada vez maior. Sigam lá no Instagram, vou deixar aqui. Sigam lá no TikTok também, vou deixar aqui. E é isso, gente. Até a próxima. Beijinho.